Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu desejo que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus repouse agora sobre você e sobre a sua família também. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e estou muito feliz, irmãos, por estar aqui hoje para meditarmos juntos na palavra que Deus colocou no meu coração. Eu acredito que vai ser bênção na sua vida. Irmãos, eu converso com pessoas diariamente e eu procuro saber aquilo que está no coração delas. E muitas pessoas falam para mim que elas não conseguem ver Deus no dia a dia, sabe? Mesmo elas orando, buscando na palavra de Deus o seu conforto, direção, no dia a dia, para ser sincero, elas têm dificuldade de enxergar Deus operando, trazendo transformação, Deus respondendo orações. E se você se identifica com isso, eu quero dizer que você não precisa se sentir culpado. Todos nós, irmãos, passamos por esses momentos onde Deus fica em silêncio, onde parece que nada está mudando, nada está acontecendo. E eu vou te mostrar um exemplo que Deus colocou no meu coração aqui para trazer para você. Um exemplo de um homem que chegou a se encontrar com Jesus, ele teve uma conversa frente a frente com Cristo. Irmãos, esse homem era muito interessado em ver como Deus estava usando Jesus, como o Pai e o Filho estavam tão conectados, e aquilo era tão diferente do que ele experimentava em sua própria vida. E ele então despertou esse interesse muito grande. Mas eu vou te mostrar que o processo para ele se libertar do medo, do julgamento das pessoas, o processo para ele se entregar verdadeiramente a Jesus não foi do dia para a noite. Então, eu quero que essa mensagem hoje seja um divisor de águas na sua vida. Olha, eu não tenho dúvida, se você ficar comigo até o final, o Espírito Santo vai ministrar muito no seu coração. Você vai sair daqui renovado, você vai sair liberto, guarde essa palavra, liberto dos seus medos, dos seus traumas, das suas inseguranças. E Jesus vai fazer uma obra linda na sua vida. E eu falo isso com toda a certeza do mundo, porque aconteceu comigo, irmãos. Eu vi Jesus me libertando de dentro para fora, me dando uma alegria que esse mundo não pode oferecer, uma paz inexplicável. E eu quero muito que você experimente e eu vou orar nesse sentido pela sua vida, tá bom? Antes de começar, eu só quero pedir para você se inscrever no meu canal. É muito rapidinho. Clique no botão inscrever-se que está embaixo do vídeo, ative o sininho que vai aparecer aí do lado e selecione a opção todas para você não perder os próximos vídeos que eu colocar, tá bom? Irmãos, como eu estava falando para vocês, muitas vezes o que está faltando na nossa vida é uma entrega total. É você se entregar completamente, sem reservas. E Jesus ele nos ensinou um princípio espiritual que pode mudar completamente a nossa vida. Eu quero ler para você o que está escrito em João capítulo 12, o versículo 24. Olha só o que Jesus ensinou aos seus discípulos pouco antes dele ser levado para a cruz. Ele disse assim, Eu lhes digo a verdade, se o grão de trigo não for plantado na terra e não morrer, ele ficará sozinho. A sua morte, porém, produzirá muitos novos grãos, uma farta colheita de novas vidas. Amém? Irmãos, essa palavra aqui é maravilhosa e ela é libertadora. Eu sei que à primeira vista pode parecer muito estranha, afinal de contas, quem gosta de ouvir sobre morte, sobre perda, não é mesmo? Mas Jesus estava nos mostrando, irmãos, que às vezes é preciso abrir mão do que está velho para vivermos o novo, entendeu? E esse princípio não se aplica só a coisas materiais, mas a tantas outras áreas da nossa vida que precisam ser renovadas. Irmãos, às vezes a gente fica lutando para manter algo que na verdade já não traz nenhuma vida, nenhum crescimento. Por exemplo, podem ser crenças que nos limitam. Irmãos, quantas pessoas hoje têm um pensamento errado sobre dinheiro, sobre casamento, sobre família, sobre ministério? Quantas pessoas agora estão presas em relacionamentos que só levam elas para o pecado, que só afastam elas de Deus? Ou até mesmo pessoas que têm uma postura de orgulho. Sabe aquela pessoa que já sabe de tudo, ela não aceita conselhos e com isso ela não deixa um espaço para o Espírito Santo agir. Irmãos, Jesus deixou claro aqui, se o grão de trigo não for plantado na terra e não morrer, ele ficará sozinho. Ou seja, não haverá mudança nenhuma, nada de novo vai acontecer. Mas Jesus disse, mas se esse grão morrer, ele vai produzir muitos novos grãos e vai trazer uma grande colheita, entendeu? Então Jesus estava falando primeiro dele mesmo. Em breve ele morreria na cruz, ele morreria pelos nossos pecados, mas isso não seria somente a morte, mas o início de algo novo que Deus iria fazer. Ou seja, eu e você agora podemos ser salvos, libertos, ter uma vida abundante, porque Jesus morreu em nosso lugar.
Ele sofreu o nosso castigo, amém? Então Jesus pagou um preço altíssimo para que hoje você seja liberto, para que hoje você tenha uma vida de comunhão com o Pai, amém? Sabe aqueles momentos em que você percebe que tem algo dentro de você que já não faz mais sentido? Pode ser um hábito que você carrega há muitos anos, mas hoje você entende que ele só te prende, ele te coloca para baixo, ele te faz sentir culpado o tempo todo. Ou então pode ser um desejo de você ser reconhecido, de você ter o controle de tudo, de provar para os outros que você não é fraco. Só que aí lá no fundo você sente um peso enorme porque você percebe que isso não te satisfaz, isso só te desgasta, isso cansa você. Pois é nesse lugar de frustração, esse lugar em que você sente que falta algo, você está incompleto. É nessa hora que a palavra de Deus vem te mostrar que tem esperança. Amém? Existe uma semente nova que o Senhor quer colocar no seu coração. Mas para que essa semente cresça, a semente anterior precisa morrer e precisa dar lugar a algo novo, muito maior. Irmãos, tem um exemplo na Bíblia que eu acho que ele é perfeito para ilustrar tudo isso que eu te falei. Esse exemplo é do homem chamado Nicodemos. A Bíblia fala sobre esse homem em 3 momentos lá no Evangelho de João. Por exemplo, lá no capítulo 3, o versículo 1 e o 2, é o momento em que ele procura Jesus secretamente à noite. Ele foi escondido se encontrar com Jesus e ele teve uma conversa com ele. E ele falou: Jesus, eu entendo que você é diferente porque ninguém pode fazer esses milagres a não ser que Deus esteja com ele. Ele demonstrou um grande interesse, sabe, irmãos? E aí então no capítulo 7, quando os religiosos queriam prender Jesus, queriam maltratar Jesus, sabe o que ele fez? Ele defendeu a Cristo de uma forma muito tímida ainda, mas ele fez o papel dele. Ele chegou a dizer: olha, não seria melhor vocês procurarem saber o que esse homem realmente está fazendo, os seus ensinamentos, antes de prendê-lo? Então no capítulo 7 ele começou a defender Jesus, mas foi no capítulo 19, no versículo 39 e 40, que nós percebemos que esse homem finalmente se entregou a Jesus. Esse homem estava com o coração transformado. E talvez você nunca tenha ouvido falar sobre Nicodemos. Nicodemos, irmãos, ele foi um líder judeu, alguém que era muito respeitado como mestre, e ele conhecia profundamente as Escrituras. Ele fazia parte do Sinédrio, que era um conselho muito importante naquela época, que julgava a causa das pessoas. Então, por causa do seu status, por causa da sua imagem, ele não queria ser visto com Jesus em público. Por quê? Ele tinha medo de perder a sua reputação. Por isso que a Bíblia diz em João capítulo 3, o versículo 1 e o 2, que ele esperou chegar à noite para ter um encontro com o Senhor, e ali ele começou a buscar respostas, mas ele não queria se comprometer. E como eu disse para você, lá na frente, no capítulo 7, quando Jesus começou a ser perseguido, Nicodemos tentou defendê-lo de um jeito bem discreto, sem se expor muito, até mesmo porque ele não queria abrir mão da sua reputação. E por isso eu quero que você faça uma reflexão agora comigo. Você que está aqui me ouvindo, talvez você ama Jesus, você ama a Deus, você reconhece que Ele é tudo na sua vida, mas você ainda tem medo de mostrar às pessoas que você é cristão de verdade, que você agora está com Cristo. Eu sei que é muito fácil você se preocupar com o que os outros vão pensar, até mesmo porque você não quer ser julgado pelas pessoas, você não quer ser criticado. Mas irmãos, chega um momento em que nós precisamos ter atitudes que vão demonstrar que somos cristãos, que somos de Jesus, amém? Não podemos nos esconder. Eu me lembro que quando eu me converti, as pessoas falavam muito sobre o cristão 007. É o cristão que vive escondido, ele nunca se assume diante das pessoas, diante da sua família, principalmente dentro de casa, né? E por isso eu quero que você se lembre daquele versículo que nós lemos no começo da mensagem. Jesus disse que enquanto a semente não morrer, ela não pode produzir novos frutos, entendeu? E então nós chegamos ao momento em que Nicodemos finalmente decide assumir a sua fé. Eu quero ler para você João, capítulo 19, o versículo 39 e o 40, onde Nicodemos aparece de novo, só que desta vez de uma maneira diferente. Olha só o que está escrito. Nicodemos, o homem que antes tinha ido falar com Jesus à noite, ele levou cerca de 34 quilos de uma mistura de mirra e aloés. Acompanhado de José de Arimateia, ele envolveu o corpo de Jesus com especiarias em faixas de linho, conforme os costumes de sepultamento judaico. Olha que interessante, irmãos. Desta vez, Nicodemos resolveu aparecer publicamente e ele não se importou em ser visto enquanto ele cuidava do corpo de Jesus. Ele apareceu junto com José de Arimateia, que era um homem muito rico na época, e ele assumiu o risco de perder a sua posição social, religiosa e muito respeitada pelas pessoas.
Foi como se Nicodemos dissesse: chega de viver com medo, chega de esconder a minha fé, eu preciso assumir publicamente a quem eu sirvo. Amém? Irmãos, esse ato de encobrir Jesus, envolver o corpo dele com especiarias, não foi apenas um gesto de honra, mas foi também uma maneira de Nicodemos sepultar a sua velha vida, as suas inseguranças, todo o orgulho que ele tinha, que fazia dele um discípulo secreto, entendeu? E aí sabe o que acontece quando a gente toma essa decisão, quando a gente decide morrer para o eu, para o nosso ego, para o nosso orgulho? A gente começa a experimentar uma libertação. Irmãos, é nessa hora que Deus começa a agir na nossa vida. É quando nós damos permissão a Ele. É quando nós não temos vergonha de assumir Jesus diante das pessoas. E o próprio Cristo disse: aquele que se envergonhar a meu respeito diante das pessoas, eu não vou reconhecer diante do meu Pai. Irmãos, isso é muito sério. Quantas pessoas agora, elas conhecem Jesus, conhecem a sua palavra, seus ensinamentos, mas quando estão diante dos amigos, quando estão no trabalho, diante da família, eles não fazem uma oração sequer, eles não falam da Bíblia. Pelo contrário, às vezes até se escondem quando alguém fala de algum assunto religioso. Eles não abordam temas polêmicos porque eles não querem falar da Bíblia. E eles sabem que religião não se discute, e eles então começam a acreditar nessa história de que cada um tem o seu próprio caminho. Mas irmãos, Jesus está nos mandando hoje a nos posicionarmos, amém? Não tenha vergonha de ser um cristão que aparece, que fala das verdades da Bíblia, custe o que custar, doa a quem doer. E isso serve para todas as áreas da sua vida. Tem pessoas, irmãos, que são uma bênção, que elas oram, elas fazem jejum, elas buscam ao Senhor de todas as formas, mas então elas se envolvem com alguém que não buscam a Deus, elas entram em julgo desigual, elas de repente começam a namorar uma pessoa, mesmo que ela não seja cristã. Irmãos, isso não é bíblico. A palavra de Deus deixa muito claro: não se prendam a um julgo desigual. Que comunhão existe entre a luz e as trevas, o crente e o incrédulo? Então, irmãos, é claro que isso não é um mandamento, mas isso é um aconselhamento muito importante. Tem pessoas que dão certo? É claro que tem. Tem pessoas que começam a namorar alguém que ainda não está na mesma fé, e com o passar do tempo aquela pessoa começa a buscar ao Senhor. Mas, irmãos, precisamos ter discernimento, precisamos pedir a Deus direção, porque muitos estão quebrando a cara, muitos estão se frustrando e até mesmo se desviando de Deus. Por quê? É muito mais fácil às vezes nós sermos influenciados do que influenciarmos os outros. Afinal, quando alguém não quer mudar, não adianta você insistir. Então essa mensagem que eu queria trazer para você: não tenha medo de demonstrar a sua fé, não fique usando máscaras. E talvez você pense assim: mas pastor, eu não consigo, eu tenho vergonha, eu morro de medo dos julgamentos. Irmãos, nenhum de nós consegue fazer a vontade de Deus. Nenhum de nós consegue viver plenamente tudo que Deus tem para nós, a não ser que Ele nos capacite. Amém? Nós vemos aqui que Nicodemos, ele começou muito discreto, depois ele já estava defendendo Jesus e de repente ele assumiu para todo mundo que agora ele era um cristão, que agora ele era um seguidor de Jesus. Então não tenha medo de se entregar completamente. O Senhor está te chamando hoje para uma vida de compromisso. A partir de hoje, não tenha mais vergonha, mas fale abertamente: olha, eu sou de Jesus, se vocês não quiserem segui-lo, paciência, eu vou seguir o caminho de Deus. Irmãos, comece a fazer isso e vocês vão ver a libertação, a imensa paz que vocês vão sentir no coração e a alegria de saber que agora você é um cristão, que você não está mais em cima do muro, amém? Você decidiu morrer para o velho eu, para o orgulho, para o medo, para a culpa, e agora você está disposto a viver tudo que Deus tem para você. E pode ter certeza, grandes portas o Senhor vai abrir na sua vida, um futuro cheio de paz e de esperança, amém? Se você foi tocado por essa palavra, nós vamos orar agora. Eu quero orar pela sua vida, pela sua casa, pela sua família e por tudo que envolve a sua vida. Mas antes, escreva aqui nos comentários: Deus falou comigo hoje. Isso vai encorajar outras pessoas, amém? E no final da oração, não deixe de compartilhar. Olha quantas vidas são salvas, libertas através dos compartilhamentos no WhatsApp. Por isso, não deixe de enviar para as pessoas que você ama, tá bom? Vamos orar então, irmãos. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer por mais um momento na tua presença. Oh, meu Pai, o teu amor é incondicional, independente das nossas falhas. O Senhor continua nos amando, acreditando em nós.
Ó, meu Pai, eu sei que muitas vezes nós ficamos presos ao medo, às inseguranças e até mesmo a tradições religiosas. Quantas pessoas aqui, meu Pai, não são evangélicas, não são cristãs, não são seguidoras de Jesus ainda, mas hoje, meu Pai, elas estão dispostas a seguir a Ti. Elas não querem seguir uma religião, elas querem ter um relacionamento contigo, meu Pai. Ó Deus, toca no coração dessas pessoas, que elas sejam libertas, renovadas, que elas sintam a alegria de saber que foram perdoadas pelo sangue de Jesus, que elas são salvas, que elas são libertas. Ó meu Deus, eu oro por essas pessoas, eu te peço, transforma cada coração, meu Pai. Tem pessoas que hoje, meu Pai, a vida delas está uma bagunça, é uma vida escrava do pecado, uma vida de vazio, de tristeza, de solidão. Mas o Senhor mesmo disse que se nós morrermos para o nosso eu e entregarmos a Ti a nossa vida, o Senhor vai nos recompensar com uma paz inexplicável. O Senhor vai nos abençoar. Eu creio, meu Pai, que hoje é o dia da vitória, é o dia da mudança. Tem pessoas aqui, meu Pai, que estão entregando o coração a Ti. Toca, Senhor, nesse coração, meu Pai. Tira toda dor, toda tristeza. Muda essa vida, meu Deus. E que essa pessoa receba o Teu abraço e que ela possa experimentar uma paz que o mundo não pode dar. Ó, meu Pai, eu te peço, remova, Senhor, os traumas do passado, as feridas da alma que ainda sangram e que impedem esse irmão e essa irmã de prosseguirem. Ó, meu Deus, traga restauração nos lares. Quantos casamentos agora, meu Pai, estão em crise, já não tem mais comunhão, não tem mais companheirismo. Pai, tem misericórdia, Senhor, porque eu vejo aqui, meu Pai, mulheres orando, mas o marido não tem orado. Homens orando pelas esposas, pelos filhos, mas a esposa não tem acompanhado. Pai, esse nunca foi o propósito do Senhor para o casamento. O casamento é onde os dois se tornam uma só carne. E eu te peço aqui agora, ó Deus, que o Senhor faça esse milagre, que haja paz, harmonia nesse casamento, nessa casa. Ó meu Deus, que as bênçãos se estendam para os filhos, para os netos. Tem misericórdia de nós, Senhor, nós precisamos de Ti mais do que nós pensamos. Ó meu Deus, entra nesse lar a partir de hoje e que a mensagem de salvação possa se estender por todos da família. Que haja uma mudança, Pai, na vida de cada uma das pessoas que estão à nossa volta. Que essas pessoas possam ser tocadas hoje pela oração. Não deixe a gente ficar sozinho, Pai, mas que o Senhor traga muitos e muitos frutos através da nossa renúncia, da nossa obediência. Pai, obrigado por esse momento tão precioso e nós te glorificamos, Pai, porque eu creio que hoje a mensagem falou ao nosso coração. Eu creio que o Senhor vai fazer coisas grandes na vida do meu irmão e da minha irmã. Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esse momento e que a gente possa permanecer firmes nessas campanhas de oração, nessa corrente de fé e de esperança. É em nome de Jesus que eu oro, eu já te agradeço. Amém.